Peço à irmã Francisca que faça a oração, iniciando a Escola Bíblica Dominical. Amém? Oremos, então. Pai a todos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido e Pai amado, entramos na tua presença neste momento, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te engrandecer, Senhor, neste momento. Pai, abençoa todas as escolas dominicais nessa manhã, abençoa os ministrantes da tua palavra, Senhor, seja lá onde esteja ministrando. Pai, visita cada um neste momento, derrama a tua unção, a tua graça e a tua sabedoria sobre cada um, mestre, que estará nos ensinando nesta manhã, nos ensinando a tua palavra, que a tua palavra é viva e eficaz em nossos corações, Senhor. Abençoa a escola dominical, abençoa os alunos, Pai, visita cada um neste momento, opera o teu milagre na unção, Senhor, com unção, com sabedoria, no entendimento da tua palavra, Senhor. Enche nossos corações, Senhor, de saber, Pai, e praticar o que o Senhor nos ensina nesta manhã. Pai, fala conosco através do teu servo, que não seja a carne, mas sim o teu Espírito Santo falando conosco nesta manhã. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Francisca. Que Deus continue a abençoar a vida da irmã, em nome de Jesus. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a leitura oficial nessa manhã e ore pelo presbítero pastor Ivanildo, que estará ministrando a palavra. Léo, cadê o hino? Não vai levar o hino, não, Léo? Perdão, me perdoe, eu acabei me antecipando. Missionária linda, louvando o hino. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Obrigado. O hino 124 da nossa harpa cristã. Adorai-o, Rei do Universo, terra, céu, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai, ó anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Vós reunidos, já vitoriosos, graça rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, tua majestade anunciai. Ó, quem grande, certo de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizei, ó terras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador.
alto cedro, grama verdejante, esta sinfonia aumentai, aves, vermes, todo ser gigante, grato a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequeninos, dai-lhe verá louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege dominador. Todos, grandes, pequenos, sábios, rei, majestade, seja quem for que acha que é o grande eu sou, o Senhor é maior. Todos vão adorar esse nome maravilhoso que é Jesus. Agradecer uma oportunidade em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, muito obrigado, missionária linda, que Deus abençoe, muito obrigado por ter lembrado do hino, né, que eu estava atropelando aqui. Glória a Deus. Agora sim, irmão presbítero Euler, com a leitura oficial e orando pelo presbítero Ivanildo, que estará ministrando a lição dessa manhã, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Como é que faz aqui mesmo? Isso. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus por esse domingo maravilhoso de sol. Vamos fazer a leitura da palavra e orar, né? Lição de número 7, 14 de fevereiro de 2011. Título da lição: Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Texto áureo: Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Verdade prática. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 32. Vejamos, então, 1 Coríntios, capítulo 14, 26 e 32. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntar, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Essa é a leitura bíblica em casa. Vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra e pelo pastor Ivanildo, que estará ministrando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, amado Deus de poder, pela oportunidade maravilhosa de fazer a introdução da escola da lição de hoje, ler a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, sua graça e misericórdia, pela igreja estar reunida, mesmo que é online, estão todos reunidos para aprender de ti. Mais uma vez, entregando nas tuas mãos, sabemos, cremos que o teu servo está preparado, mas entregamos nas tuas mãos que o Senhor o abençoe, também o inspire mais e mais, e a nós também, para que ouçamos e aprendamos e cresçamos na tua presença. E por todas as escolas dominicais do mundo inteiro, neste momento que estiver acontecendo. Por tudo eu te peço,
Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém. Agora, né? Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Estão me ouvindo? Amém, glória a Deus. Estou com uma crise de rinite alérgica aqui, mas vamos tentar, em nome de Jesus, dar prosseguimento nessa manhã, essa lição. Irmãos, nós vamos falar nessa manhã sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nesse primeiro momento, se nós lermos assim, brevemente, vamos, muitas das vezes, até interpretar como uma certa contradição entre liberdade e reverência, mas nós queremos aprender nesta manhã a singularidade dessas palavras e de como elas são importantes no nosso culto de adoração a Deus, da nossa forma correta de se adorar a Deus. E nós vamos ver, então, que muitas das vezes o que tem acontecido é que as pessoas têm confundido liberdade com libertinagem. Muitas das vezes extrapolam o limite da liberdade. Quando esse limite é extrapolado, então tem-se aí a libertinagem. Então, as pessoas... e a Bíblia Sagrada vai nos relatar isso, o apóstolo Paulo, claramente, lá em Gálatas, nós vamos ler essa referência. É importante que se diga que nós estamos falando da liberdade na adoração a Deus, na liberdade para cultuar a Deus. E muitas das vezes as pessoas interpretam essa liberdade como tendo a permissão, a possibilidade de fazer aquilo que lhe convém, aquilo que agrada, muitas das vezes, a sua carne, mas nós não estamos falando dessa liberdade. Nós estamos falando da liberdade para adorarmos ao Senhor. E como que nós iremos aprender também nessa manhã de como é feito essa adoração a Deus com liberdade e reverência. Então, nós vamos ver que liberdade é o tema da lição. Paulo combate o outro tipo de liberdade, e Paulo vai falar sobre a falsa ideia de liberdade que alguns irmãos ali em Gálatas estavam tendo. Então, Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, vai dizer que porque vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, liberdade cristã não é a liberdade de satisfazer a nossa carne, os nossos desejos carnais, mas sim a liberdade para nós chegarmos, nós entronizarmos a presença do Altíssimo. Então, é dessa liberdade que Paulo estava se referindo nesse capítulo de número 14 de primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ver que a liberdade aqui não é fazer de qualquer jeito, fala de algo livre, fala aqui de algo que vem do coração. Por exemplo, durante o culto, da administração do culto, a pessoa sentir a presença de Deus, levantar a sua mão, glorificar, isso é um ato de liberdade. Você tem a liberdade de adorar ao Senhor, de exaltar e glorificar ao Senhor. Coisa que nós vamos ver que algumas denominações, elas são as pessoas, os ouvintes, os frequentadores, eles são tolhidos, chegam mudos e saem calados. E nós aprendemos pela palavra de Deus, principalmente nesse capítulo de número 14, o apóstolo Paulo ensinando aos irmãos que quando eles se ajuntais, cada um tinha alguma coisa a apresentar diante de Deus. Então, o culto, a adoração ao Senhor, ela existe de duas formas, individual ou coletiva, e nós vamos aprender também nessa manhã. E é importante dizer que o culto individual ou coletivo, quando nós nos reunimos, nós temos algo a apresentar para Deus, e nós temos algo a apresentar a Ele, e certamente do agrado do Senhor quando nós assim o fizemos. Então, muitas das vezes as pessoas têm aquela falsa ideia de que só é possível adorar a Deus se estiver num templo. Só é possível prestar o seu culto ao Senhor se estiver dentro de quatro paredes. Não é verdade. Nós podemos cultuar, adorar ao Senhor
em qualquer lugar, em qualquer momento. E o próprio Jesus falou isso para aquela mulher, quando havia aquela questão de qual o local exato, propício, correto para se adorar ao Senhor. E Jesus, a mulher interpela Jesus, onde realmente seria, se era em Jerusalém ou se era nos montes. E Jesus vai falar para ela que a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é por isso que a verdade bíblica, a verdade prática vai dizer que não se trata do onde adorar. Essa não é a parte importante, onde adorar, mas como adorar. Como nós estamos prestando ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Então, é importante que se diga que mais importante que o local é a forma, é como. Então, o objetivo geral da lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. E os objetivos específicos é conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Então, nós vamos ver que nós temos, mesmo que não temos muitas formalidades no culto da adoração ao Senhor, nós temos uma liturgia. E geralmente, a maioria das vezes, nossos cultos têm por liturgia, é o que se espera de nossos cultos congregacionais, que se inicia com uma oração. Posteriormente, tem cânticos de louvores congregacionais, depois tem oração, né? Tem leitura congregacional da palavra de Deus, tem oração, tem oração por os enfermos e outras demais causas, e também oramos pela pregação da palavra de Deus. Ao final da pregação da palavra tem apelo e oração final do culto de encerramento e, por último, a bênção apostólica. Então, na maioria dos nossos cultos, ele vai seguir essa liturgia, né? E nós vamos ver, então, traçando um comparativo relacionado ao Antigo Testamento, nós vamos ver que o culto do Antigo Testamento ele era mais engessado, né? Era restrito a uma determinada classe de pessoas a estar na direção daquele culto, e nós vamos ver que o culto existia bem antes de Moisés, e coube a Moisés, então, institucionalizar a forma de cultuar a Deus, a forma de adoração a Deus. Então, nós vamos ver que nós podemos ter acesso a Deus de forma verdadeira, mas com reverência e liberdade. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, quando Moisés institucionaliza o culto de adoração ao Senhor, nós vamos ver que a lei mosaica ela vai trazer algumas limitações. Nós vamos ver que, por exemplo, lá vai ser determinado quem vai falar valores de oferta, lá vai trazer os responsáveis pela oferecer aquela oferta, e também a autoridade competente, e também vai trazer a finalidade e a simbologia de cada oferta. Então, o culto no Antigo Testamento era, de certa forma, meio que engessado. As pessoas iam, apresentavam a sua oferta a Deus, apresentava o seu sacrifício ali diante de Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia o sacrifício diante do Senhor, em expiação do seu pecado. Então, esse culto era, de certa forma, assim, com muitas liturgias formais, o que não mais acontece em nosso meio. Eu falei para os irmãos que a nossa liturgia é bastante simples, né? Foi bem simplificada, e como eu relatei para os irmãos. Mas, dentro dessa liturgia simplificada, que mais ou menos eu apresentei aí um esboço
aos irmãos, há de se incluir os elementos sobrenaturais, a ação do Espírito Santo de Deus. Nós, quando vamos ao culto, temos mais ou menos uma ideia de como será o culto, né? O desenrolar do culto, seguindo essa ordem. Mas isso não quer dizer que o culto vai ser um culto morno, vai ser um culto frio, onde você vai, muitas das vezes, entrar lá na igreja e sair da mesma forma que você entrou. Não, de forma alguma. Há elementos sobrenaturais. Haverá nesse culto a atuação, a operação do Espírito Santo de Deus, e é nessa atuação que nós temos que dar lugar para o Espírito Santo de Deus operar naquele culto. E é bem verdade que se diga que muitas das vezes as pessoas vão ao culto e espera somente do pregador, espera do dirigente, espera da irmã, da equipe de louvor, e quando, na verdade, se tratando de culto individual, o nosso culto deve começar bem antes de nós irmos à igreja. Muitas das vezes as pessoas se preocupam em começar a cultuar, em adorar a Deus quando estar na igreja. Mas a nossa preparação para nós irmos ao templo, adorar, cultuar ao Senhor, deve começar bem antes, no nosso lar, durante o nosso dia. Hoje eu vou à casa do Senhor adorar, hoje vai ser bênção, hoje Deus vai falar comigo, hoje eu vou para adorar. Porque muitas das vezes as pessoas vão à igreja tão distantes, o pensamento tão longe de Deus, que não tem essa preocupação, e muitas das vezes não sabe nem o porquê que está na igreja, o que eu vim fazer na igreja. Tem que ter-se em mente que nós vamos à casa do Senhor para adorar ao Senhor, para cultuar a Deus. Esse é o principal objetivo de nós irmos à casa do Senhor. E quando estamos em um culto coletivo, é claro, há ali o compartilhamento, há ali a convivência com os irmãos, o se alegrar em união com todos os santos presentes. Mas devemos ter em mente essa verdade da importância de nós adorarmos ao Senhor, independente do local, independente da ocasião. A introdução vai nos dizer que o Novo Testamento ele não apresenta um manual de liturgia. Nós não vamos ver isso claramente no Novo Testamento. E o mais próximo que nós temos disso é o que está no capítulo 14 de primeiras cartas de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver que Paulo, ele fala para a igreja, e quando eles se reuniram, eles têm alguma coisa a apresentar para o Senhor. Uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm revelação, têm língua, têm interpretação. Faça tudo para edificação. Então, nós vamos ver que, com base nesse exemplo, nós vamos estudar como deve ser o culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, se existe uma forma para ser aceita de Deus, nós entendemos que o culto não deve ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Temos que ter reverência. Temos a liberdade para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, mas com reverência diante de Deus. O ponto central da lição vai dizer que há liberdade e reverência no culto pentecostal. O tópico 1, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Então, o que nós aprendemos, né? Não dá para universalizar a forma ou padronizar a forma de adoração a Deus em todas as nações e todas as culturas, porque isso impacta diretamente na forma que eles têm de adorar a Deus. Por exemplo, aqui no Brasil nós adoramos ao Senhor de uma forma. Na África, eles adoram a Deus de outra forma. Isso é o quê? Por causa da cultura. Então não tem como você padronizar, de certa forma, essa adoração a Deus. Mas no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo do século. Então, isso não é importante para nós falar
todo mundo tem que adorar da mesma forma, do mesmo jeito. Não, por causa de culturas e tradições, o importante é que se adore ao Senhor. O importante é que essa adoração venha a ser aceitável diante de Deus. O importante é que essa adoração venha chegar a Deus como um incenso, como um cheiro suave às suas narinas. Então, falando sobre a flexibilização cristã, nós vamos ver que a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, né? O que não acontecia no tempo de Moisés. Foi estipulado daquela forma e aquele ritual deveria ser seguido. Então, nós temos essa flexibilidade nas liturgias. Então, todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde que o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, que principalmente os pentecostais. Então, não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, né, o que eu acabei de falar para os irmãos. Nem engessar o ritual cristão em nossos tempos, mas essa flexibilidade tem limites e, por isso, deve haver respeito pela estrutura já existente. Então, nós temos a estrutura da liturgia, mas nós não estamos engessados, nós não estamos proibidos, né, de todos terem a liberdade de adorar ao Senhor. Como eu falei para os irmãos, tem algumas denominações que apenas as lideranças têm a palavra, apenas as lideranças podem fazer uso da palavra, né, e as demais pessoas ouvem, as demais pessoas apenas observam, né? Mas na nossa liturgia, todos têm a oportunidade, todos têm a liberdade de adorar ao Senhor, de trazer uma saudação, de entoar ao Senhor um cântico, trazer um testemunho. Então, isso enriquece o nosso culto. Isso, de certa forma, traz um enriquecimento para todos os presentes, porque há uma forma de adoração a Deus, onde todos têm a oportunidade de participar. E nós vamos ver que essa forma de culto deve se atentar para a reverência. E Paulo vai dizer que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer com ordem e decência, né? Porque o Espírito Santo de Deus é ordeiro, né? O Espírito Santo de Deus, ele não atua na bagunça, né? E nós vamos, então, entender que quando não há essa organização do culto, quando você não sabe, não tem uma ordem, não tem uma liturgia onde as coisas fogem da normalidade, então é importante que se tenha uma volta para o que a palavra de Deus fala, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso, tudo é feito com ordem e decência. Então, se não tem a ordem, está faltando o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é ordeiro. Então, nós vamos ver que o culto, com relação ao culto ao Senhor, nós vamos ver que o termo culto é sinônimo de adoração. Então, quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos adorar a Ele. Então, o nosso enfoque é no sentido de adoração. E essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreu, que é servir, prestar culto, adorar. E a Septuaginta, que é a tradução do grego, do hebraico para o grego, emprega latreia para traduzir o hebraico avodar, serviço, culto. Então, os irmãos, no tempo da lei, eles faziam o culto ao Senhor, prestavam serviço a Deus, e nós vamos ver que essa palavra aparece com sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então, nós vamos ver que a importância da nossa adoração, a qual nós temos um culto
teocêntrico. O que significa isso? Deus no centro de toda a nossa adoração. Nós vamos sempre, em tudo quanto nós falarmos, fazermos, cantarmos, adorarmos, Deus no centro de todas as coisas. Então é um culto teocêntrico. Deus é o centro da adoração. E nós vamos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 13, quando o Senhor fala através de Moisés: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, a adoração é única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus, quando estava no deserto sendo tentado pelo diabo, Jesus vai usar exatamente essa expressão de Hebreus capítulo 6, versículo 13, quando Jesus fala: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus usou a palavra para refutar a investida de Satanás contra a vida dele, para fazer ele cair, para fazer Jesus tropeçar. E nós vamos ver que Jesus usando da palavra, porque Jesus era conhecedor da palavra. E Jesus usa a própria palavra para falar para o diabo que somente ao Senhor Deus nós prestaríamos o nosso culto, a nossa adoração. Então, é importante que se diga que o nosso culto ao Senhor, ele precisa ser feito com liberdade e reverência. E nós vamos ver na terceira parte do tópico 3, a reverência do culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Então, é o nosso culto que nós estamos prestando ao Senhor, não é a outra pessoa, é ao Senhor. Então, exige de nós reverência, dedicação na prestação desse culto, dessa adoração. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Foi o que Paulo falou aos irmãos aos Coríntios. Porque os irmãos tinham todos os dons, tinham ali muitas pessoas que todos eles, quando se juntavam, tinham alguma coisa da parte de Deus, mas precisava de ordem. Então, a palavra de Paulo para os irmãos aos Coríntios era que o culto deles fosse realizado com ordem, com decência. Então, foi esse o cuidado de Paulo. Então, nós vamos ver que o apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, é um momento de reverência. E nós vimos, infelizmente, nos dias atuais, a falta de reverência dentro dos cultos, dentro das igrejas. As pessoas têm perdido o temor da palavra, têm perdido o temor de Deus. E o comentarista fala aqui que havia acima do púlpito do templo da sede da Assembleia de Deus em Jundiaí, a frase a qual Salomão escreveu em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Este versículo está falando sobre reverência, sobre temor, sobre ter cuidado quando nós adentrarmos na casa do Senhor. Mas o cuidado é por causa das quatro paredes? Não é por causa do templo físico. É porque você está ali diante de Deus para um momento de adoração. E esse momento de adoração exige de mim, de você, reverência. E nós vamos ver que ele fala algo aqui que me chamou a atenção. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Isso tem sido uma realidade nos nossos dias atuais. As pessoas vão à casa do Senhor, mas não conseguem se desligar do mundo virtual, não conseguem se desconectar. Isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de reverência para com o Senhor nosso Deus, porque nós estamos ali em um momento de adoração, e tudo quanto venham tirar a nossa atenção da presença do Senhor, de prestar o nosso culto a Deus, deve ser evitado, deve ser refutado. E muitas das vezes as pessoas não têm a consciência de que quando vão à casa do Senhor, vão para adorar a Deus. Então, todas as outras questões devem ser colocadas à parte, deixadas de lado.
tua vida social, não, estou no momento de adorar a Deus, é eu e o Senhor, prestando o meu culto de adoração a Deus. E muitas das vezes, esse uso, fazer uso de aparelhos eletrônicos durante um culto, atrapalha quem está do seu lado, tira a atenção daquele irmão que está glorificando a Deus, que está buscando uma intimidade com o Senhor através da adoração, e a pessoa está no celular, está olhando mensagem, está olhando WhatsApp, muitas das vezes até em redes sociais, e isso é uma realidade, irmãos. Temos presenciado, infelizmente, tivemos alguns meses atrás um culto na igreja, o culto estava uma bênção, o pregador trazendo a palavra abençoada, direto da parte de Deus para as nossas vidas, para a nossa edificação, e ao final do culto, quando terminamos o culto, que eu saí à porta da igreja, eu fui, infelizmente, comunicado, pastor, o senhor não viu a esposa do pregador, do pastor que estava pregando, passou o culto inteirinho no celular, inteiro, ou seja, o corpo presente, mas a mente que seria um momento ali de adorador, de adorar a Deus, estava distante, estava muitas das vezes nas amizades, em alguma coisa que ela estava perdendo por estar ali na igreja naquele momento e precisava noticiar alguma coisa. Então, de certa forma, aquela pessoa não foi à casa do Senhor para adorar a Deus. O intuito dela, muitas das vezes, ela não gostaria de estar ali. Estava porque o seu esposo estava pregando, tinha um compromisso, tinha uma agenda. Mas nós devemos ter a reverência total à palavra de Deus, ao lugar, quando Moisés teve aquela primeira experiência com Deus, aquele encontro com Deus ali diante da sarça ardente que não se consumia, Moisés prostra o seu rosto em terra e Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Então, Deus exige do seu povo a santidade, a reverência na adoração a Ele. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, e muitas das vezes nós temos visto se incorporar outras coisas no culto, e muitas das vezes isso tem trazido sérias consequências, porque quando se introduzem elementos que não têm por objetivo, por finalidade, a adoração a Deus, muitas das vezes por entretenimento, isso traz consequências à obra do Senhor. E muitas das vezes nós vamos ver que as pessoas têm confundido o culto, a adoração a Deus, e com espetáculos e shows. Muitas das vezes, denominações têm transformado os cultos onde a prioridade, o centro, seria a adoração a Deus, em divertimento, em entretenimento, em espetáculos para as pessoas se divertirem, em show para as pessoas pularem, e muitas das vezes não tem nada de espiritual, não tem nada de adoração ao verdadeiro e único Deus. Então, que nós possamos ter esse cuidado. É importante que nós venhamos, todos os congregados, membros, que tenham essa consciência de que na casa do Senhor é lugar para adorar ao Senhor. E tudo que você fizer que vai impedir, que vai atrapalhar o seu irmão que está do seu lado, que está ali buscando verdadeiramente prestar ao Senhor, dar ao seu Senhor o seu melhor, então nós devemos ter esse cuidado para não ser uns empecilhos, atrapalho. Muitas das vezes as pessoas vão à igreja, mas não adoram, conversam, passam o culto inteiro conversando. Então, não é o lugar, não é o momento, não é a finalidade. Não estamos na casa do Senhor para colocarmos, muitas das vezes, como as irmãs gostam, a fofoca em dia. Não é esse o objetivo. A casa do Senhor é lugar de adoração, é lugar de buscarmos verdadeiramente a sua presença. Então, João 4 vai trazer exatamente isso. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa é a forma da adoração que Deus está procurando de cada um de nós. Verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Amém? Chegamos aqui, então, ao final do primeiro tópico
E sintetizando esse tópico, vai nos dizer que a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é e também pelo que Ele faz em nossas vidas. Né? Nós adoramos pelo que Ele é e louvamos pelo que Ele faz. O segundo tópico vai nos falar sobre o centro do culto pentecostal. Então, a igreja, toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele, publicamente e de forma diversificada. E nós vamos ver que, com relação ao centro da nossa adoração, alguns opositores, algumas pessoas opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo, acima de Jesus. Isso é uma inverdade. Eles estão equivocados em sua interpretação, porque o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Então, o Senhor Jesus é o foco da nossa adoração, né? O foco da nossa pregação. Nós pregamos um evangelho cristocêntrico, né? Mais uma vez, Cristo como sendo o centro, né, dessa pregação, dessa palavra. Então, os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos ter aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Mais uma vez, reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós glorificamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Está lá em Filipenses 3:3. Um hino que a igreja conhece, né, que traz exatamente isso que nós falamos aqui, com relação ao centro da adoração, né, ao Deus Trino ao qual nós adoramos, está lá no hino de número 10 da nossa harpa cristã. Eu te louvo. A primeira estrofe vai falar que glória a Deus ao Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. A segunda estrofe, então, vai falar sobre o Filho. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. E a terceira estrofe vai falar sobre o Espírito Santo. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua glória tão imensa, glória a ele é bom. Então, falando aqui neste hino, trazendo a adoração ao Deus Trino. E é importante, irmãos, falar, por que não, sobre os hinos. As pessoas têm deixado de valorizar os hinos da harpa cristã, têm deixado. Eu, particularmente, gosto muito, aprendi no início da minha caminhada cristã, muitos hinos da harpa cristã, inicialmente cantor cristão, né, Igreja Batista, a qual Jesus me chamou na Igreja Batista, mas por poucos anos, e na Igreja Assembleia de Deus tivemos a oportunidade de aprendermos muitos hinos da harpa cristã, e hinos maravilhosos, hinos que têm Cristo Jesus como sendo o centro do louvor. E muitas das vezes as pessoas têm louvado cada hino nas igrejas que não tem nada de Deus, não tem nada de espiritualidade, né? É lá uma declaração para alguém, mas que não é Deus. Então, o centro da nossa adoração, o centro do nosso culto é o Senhor. Então, se você, porventura, for louvar um hino, uma canção, né, e venhamos analisar a letra, né? Vai falar com o pecador, vai tocar o coração de alguém, Deus, através do Espírito Santo, vai, nessa canção, mudar a vida de alguém vai sair renovado, alguém vai sair da casa do Senhor
ao ouvir essa canção, revestido, vai sentir a presença de Deus nessa canção, o Espírito Santo vai renovar as suas forças. Então, é importante que a gente faça essa análise, qual o objetivo a ser alcançado ao louvar, ao entoar essa canção. Que essa canção venha trazer realmente algo produtivo, algo de crescimento nas nossas vidas. Então, o centro da nossa adoração, finalizamos aqui a parte 1 do tópico 2. A parte 2 vai nos falar sobre o culto vibrante no poder do Espírito. Então, o assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. E a expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. Então, Paulo estava falando dos cultos, quando os irmãos se reuniam, quando os irmãos se ajuntavam, uns tinham salmo, outros tinham cânticos, outros tinham hinos, outros tinham doutrina, tinham revelação, tinham interpretação, mas tudo isso deveria ser feito com ordem e decência, fazer tudo para a edificação da igreja. E muitas das vezes, em ambientes, não há edificação. Muitas das vezes, principalmente quando há pessoas visitantes que não têm o conhecimento da ação do Espírito Santo, muitas das vezes causam espanto, a atitude de pessoas, a forma de agir de certas pessoas, porque, infelizmente, tem pessoas que acham que a forma de cultuar tem que ser rodopiando na igreja, tem que ser quebrando cadeira, jogando banco para cima, e muitas das vezes traz até uma certa resistência de pessoas que não têm o conhecimento. E se nós tivermos um culto com ordem e decência, certamente isso não ocorrerá. E as pessoas, ao presenciarem, ao participarem de um culto dessa forma, eles verão a nossa forma de adoração a Deus coletiva, e entenderão que nós estamos ali prestando o nosso culto de adoração a Deus. Infelizmente, as pessoas neófitas, que são as pessoas sem conhecimento da palavra do Senhor, entendem que quanto mais barulho, mais poder. Nem sempre barulho é sinal de poder. Nem sempre barulho é sinal que o Espírito Santo está atuando, está agindo. Muitas das vezes as pessoas confundem o espiritual com o emocional, se deixa levar pelas emoções, fazem, de certa forma, uma desordem no culto, porque muitas das vezes o culto está ali seguindo sua liturgia, e como nós já falamos, não é proibido adorar ao Senhor, glorificar, levantar a sua voz, mas quando a pessoa, muitas das vezes, tomada pela emoção, começa a falar, começa a se manifestar, o culto, muitas das vezes, é interrompido. E quando esse culto é interrompido, muitas das vezes traz prejuízo ao bom andamento desse culto. O culto é comprometido, a sua liturgia é comprometida, por causa de, muitas das vezes, a pessoa não é enfática naquilo que ela quer transmitir. Se tem uma palavra de Deus, se tem algo da parte de Deus para falar, ela tem a prioridade para falar, tem a liberdade para falar. Mas, muitas das vezes, as pessoas atrapalham o bom andamento do culto porque não tem essa visão e sabedoria da parte de Deus. Então, Paulo estava ali instruindo aos irmãos, aos coríntios, como proceder. Se um profetiza, a igreja ouve, um após o outro. Se tem profecia, é importante que se tenha a revelação, que se tenha a interpretação dessa profecia para que venha edificar toda a igreja. Para que a edificação não fique apenas aquele que está falando em línguas estranhas, porque a Bíblia Sagrada nos fala que falar em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas quando há um falar em línguas estranhas, uma profecia em línguas estranhas, e há uma interpretação, edifica-se então toda a igreja. E o foco
quando nós estamos em adoração coletivamente, é que se tenha também essa edificação coletiva, é que nós venhamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, é que nós venhamos nos fortalecer juntos, na presença do Senhor. Então, a exortação paulina à comunidade cristã de Coríntio nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interpretação dinâmica de compartilhar e receber. Então, Paulo deixa muito bem claro isso para nós. Naquele culto ali dos irmãos aos Coríntios, não havia apenas um falando, e os outros atentos, silenciosos, recebendo. Não, havia um compartilhar e receber. Havia uma adoração coletiva, havia uma participação coletiva daquele culto. Então, o culto não era entediante. Muitas das vezes as pessoas vão à casa do Senhor e falam, nossa, que culto ruim, que culto frio, que isso, que aquilo. E é importante que se diga que a primeira pessoa é ela mesma que está falando, porque o culto quem faz somos nós. Quando nós vamos à casa do Senhor com o intuito verdadeiro de adorar, nós adoramos, nós sentimos a presença do Senhor, nós retornamos para os nossos lares renovados, fortalecidos. Agora, quando a pessoa ela não está com a sua mente, com o seu coração ali, para buscar ao Senhor, aí realmente tudo quanto se realizar naquele culto para ela não vai ter importância, para ela vai ser uma coisa entediante. Por quê? Porque não está ligado, não está conectado no trono da graça. Então, os crentes não eram espectadores, não eram apenas ouvintes, não estavam ali apenas para ouvir atentamente, eles estavam para participar ativamente daquele culto. Então, mais participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique que essa manifestação dos dons é restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Então, era a participação de toda a igreja. Todos tinham a oportunidade de participar ativamente e efetivamente daquele culto. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas. Embora muitas características viessem delas, a liturgia dos cultos constatava de oração e cântico. É isso que nós vamos ver lá em Tiago 2:2, 1 Coríntios 14 e 15. Então, o culto deles consistia em oração e cântico, O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Então, muito bem antes se tinha o louvor como parte da adoração a Deus. Então, a leitura e a exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. Está lá em 1 Timóteo 4:13. Essa instrução é uma referência à leitura bíblica, à leitura pública. As ofertas são pares da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Então, nessa liturgia do culto, no Antigo Testamento já existia a adoração, e o ofertar é uma forma de adorar a Deus, porque o objetivo da oferta é contribuir para que a obra do Senhor ela venha dar continuidade, ela venha ter um prosseguimento. E quando nós ofertamos, quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor, nós estamos adorando também ao Senhor. Existem várias formas de adoração, através de leitura, através da oração, através de cânticos e através do ofertar também. Então, o objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, a igreja necessita de recursos financeiros para que essa obra ela venha permanecer, para que essa obra venha se desenvolver. Então, cabe a cada membro, a cada congregado, a cada um de nós que temos essa consciência da nossa forma de adoração a Deus, que não se resume apenas a louvar, a orar,
mas também a ofertar para o bom andamento da obra de Deus, né? Sintetizando o tópico 2, nós vamos ter que o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. Então, Jesus é o centro de toda a nossa mensagem pregada, de toda a nossa adoração a Ele. Amém? E o tópico 3 vai nos falar como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Nós vamos ver que existe reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas, né? Isso, de certa forma, é bom, né? Temos culto da família, culto de oração, cultos temáticos, né, podemos dizer assim, né, separados por departamentos, separados, culto de oração, culto de doutrina, escola bíblica dominical, culto do círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Então, é bom que se tenha essa divisão, porque, de certa forma, traz uma interatividade, uma maior participação de todos, né, os envolvidos, de todos os participantes da igreja, né? Então, culto de jovem voltado mais para jovem, é importante, é muito importante, com certeza, chama a atenção dos jovens. O que não pode ter, em substituição ao verdadeiro culto, à verdadeira adoração a Deus, é entretenimento, é show, é espetáculo, para que o jovem venha se divertir em detrimento da genuína pregação da palavra de Deus. Então, nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Então, todos têm a liberdade, todos têm a liberdade de pedir a oportunidade de falar, desde que, claro, esteja em comunhão com Cristo e com a igreja. Todos têm a liberdade de falar, de expressar as grandezas de Deus, o amor de Deus para com a sua vida. Então, a nenhum deles é negado o púlpito, todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Então, são os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. Então, a maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Então, foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Então, dessa forma, desse culto interativo, de participação de todos, que a igreja cresceu, a igreja se desenvolveu e chegou ao tamanho que está atualmente. Então, o Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade, né? É isso que Deus espera de cada um de nós. Uma adoração verdadeira e genuína a Ele, em espírito e em verdade, né? O Senhor conhece a adoração. O Senhor sabe, né, a adoração que vem de dentro, né, e aquela adoração que é da boca para fora, né, que não tem verdadeiramente ali o sentimento, né, o desejo de estar adorando ao Senhor. Então, Deus é conhecedor de todas as coisas. Então, a nossa adoração, o nosso culto não é prestado para o nosso irmão, o nosso culto é prestado para Deus. Então, é Deus que vai nos julgar se realmente nós estamos prestando ou não um genuíno e verdadeiro, uma verdadeira adoração a Ele. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade. Segunda parte do tópico 3, culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações dos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios capítulo 14 são reais entre nós. Isso é uma verdade, né? Nós seguimos isso. Então, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivem essas mesmas experiências, são expressões espontâneas no Espírito Santo. O apóstolo está tratando de culto pentecostal
e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Então, da mesma forma que os irmãos lá de Corinto cultuavam a Deus, Paulo apenas trouxe para eles uma organização, como deveria ser, se portar diante de Deus com reverência, tendo liberdade, mas com reverência. E nós praticamos também essa liturgia, esse culto de adoração a Deus, com a participação efetiva da igreja, onde todos têm a liberdade, têm a ousadia de falar, e assim a obra do Senhor ela é enriquecida. Nós vamos ver então aqui, já caminhando para o final dessa lição, eu quero só ler aqui para os irmãos a questão da adoração individual e a adoração coletiva que nós temos aqui na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 144. Página 144, sobre a verdadeira adoração. Então, aqui no índice aqui, ele vai falar que cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Então, foi o que nós já lemos lá em Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A glória é do Senhor e somente a Ele podemos prestar o nosso culto, a nossa adoração. E Paulo vai trazer isso mais claramente lá em Romanos capítulo 11, versículo de número 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e amém. Então, Paulo lá trazendo em Romanos 11, 36. Então, falando sobre adoração individual, nós vamos ver que, lá na página 144, nós adoramos a Deus como crentes individualmente e em todo o tempo. Não necessitamos, não necessariamente estar dentro de um templo para adorar ao Senhor, em todo o tempo. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adoram. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus. Então, tá entrelaçadas, nasce no coração e em obediência. Muitas das vezes a pessoa está na igreja, tal, fervorosa, mas não tem obediência à vontade de Deus. Então, essa adoração está incompleta. Sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelo exercício de seus dons espirituais. Nós já estudamos isso aqui nas lições anteriores. Não se mede espiritualidade por dons espirituais. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Isso é adoração individual. Na adoração pública, coletiva, a declaração de fé vai nos dizer que nós nos reunimos como corpo de Cristo para a adoração pública dos trinos. Então, Jesus prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí eu estou no meio deles. Está lá em Mateus 18, 20. Então, a adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para a comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Então, essa adoração pública é realizada com ordem e decência para os descrentes, para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Nenhuma prerrogativa é dada aos anjos, aos seres humanos, pois a Deus não divide a sua glória com ninguém. Está lá em Isaías
48:11. A minha glória não darei a outra. Portanto, confessamos que na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja servem para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Então, entendemos que agora a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus fala conosco por meio da sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Amém? E para finalizar, concluindo, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como no teatro ou cinema. Nós somos participantes. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Então, essa é a verdadeira adoração a Deus, né? Se tratando da adoração coletiva, onde há a participação de todos, onde todos estão envolvidos ali em prestar, em apresentar a Deus, como Paulo falou lá em Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, nos conceda uma ótima tarde, um ótimo dia. Amém? E agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus, que bênção, né? Que aprendizado maravilhoso, né? Que possamos verdadeiramente, como diz o texto aí no início da lição, que possamos ser adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Pastor Edivaldo, tem resumo? A paz do Senhor a todos. Bom dia. Amém. Que Deus possa abençoar neste dia. Como de costumes, eu vou tocar alguns tópicos aqui e enfatizar aquilo que o pastor Ivanildo bem nos transmitiu nesta manhã, né? A palavra do Senhor, que Deus abençoe a ele e a todos nós. No início, ele falou a respeito do culto do Velho Testamento e o culto no Novo Testamento. O culto do Velho Testamento, ele apontava todos os elementos do culto, sempre direcionou a Cristo, ok? Foram direcionados a Cristo. Mas nem todos os elementos do culto do Velho Testamento foi absorvido pelo culto no Novo Testamento. Por exemplo, ele era um culto ritualista. Ele é um culto cerimonialista, mas apontava para Cristo. E alguns elementos do culto do Velho Testamento, que foi absorvido pelo Novo Testamento, foi a questão da oferta. Sempre foi ofertado, sempre quando nós vamos ao culto, nós temos que ofertar alguma coisa a Deus. Então, essa oferta, ela nunca deixou de ter. A segunda, que as pessoas que participavam do culto, elas tinham que ter santidade, porque sem santidade não veremos a Deus. Nós não podemos oferecer a Deus, né, um culto sem que estejamos em santidade, né? Então, são elementos que pertenciam ao culto. O culto no Novo Testamento
realmente no início teve um pouco de dificuldade estabelecer regras, porque a grande parte dos convertidos inicialmente eram judaizantes, e esses traziam alguns elementos do culto do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, houve uma dificuldade, assim como toda transição, ela tem a dificuldade de se implantar, né, o novo. Então, eles tiveram essa dificuldade, por isso que Paulo sempre, nas suas epístolas, as igrejas ou as pessoas, elas, normalmente, eram cartas doutrinárias, ok? Eu gostaria... vamos, aqui o tópico 1, eu anotei, é sobre o culto pentecostal, liberdade e reverência. E aqui fala de cultura. Nós temos que ter cuidado que a cultura, ela não pode absorver as leis de Deus, mas nós podemos fazer uma adequação da adoração a Deus no nosso culto à cultura, desde que a cultura não venha contradizer a palavra de Deus. E o pastor Ivanildo fez bem em colocar a questão dos africanos. Eles têm uma maneira específica de adorar a Deus, com danças, mas isso não implica em desfazer ou ir contra a palavra de Deus. Porque nós podemos ver no Velho Testamento também que Miriam dançou na presença de Deus. Mas dançou o quê? Na carne? Não. No espírito. Com sensualidade? Não. Dançou dentro da moralidade. Ok? Então, é um tópico que eu gostaria de enfatizar para os irmãos. A flexibilização cristã. A religião cristã, flexível quanto à forma de adoração, permite várias liturgias. Então, não há uma formalidade, como se diz assim, um esqueleto da nossa liturgia. O capítulo 14, ele dá essa flexibilização para que nós possamos adorar a Deus. Okay? Então, o capítulo 14, ele especifica que tem que ter todos aqueles elementos no culto a Deus. Agora, quanto à cronologia, nós, às vezes, temos essa cronologia, mas ela não é obrigatória, ok? E o pastor Ivanildo colocou, né, que nós começamos com oração e terminamos com oração, e no contexto existe as demais liturgias, ok? Por que isso? Agora eu vou ler capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 17, diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, no culto, as quatro integrantes do culto, 5, poderíamos dizer, que o Pai está ali para quê? Para ser adorado. Quando nós nos reunimos no nome de Cristo. E nós estamos na direção do Espírito Santo, porque o Espírito, ele nos dá a liberdade, ele pode... usar um, usar o outro. Então, tem esse leque de liberdade, de interação, entre todos nós somos participantes deste culto. Mesmo ainda nesse tópico 1, eu gostaria de também fazer referência ao que o pastor disse a respeito do culto.
quando ele citou aqui a Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Então, alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Infelizmente, irmãos, eu já assisti cultos e que vi, e vocês também estão, né, cansados de ver, pessoas que vão ao culto, mas não se desligam do celular. Essas pessoas, o celular é senhor delas. Às vezes vão para a igreja com o celular ligado, esperando um telefonema. Irmãos, quando nós vamos para a casa do Senhor, nós temos que estar ligados, conectados com Deus. Nós temos que estar conectados com Deus. Por isso, nós devemos, em nome de Jesus, nós devemos estar adorando a Deus. Eu, por exemplo, quando estou orando, ou estou ali com Deus no particular, estudando a palavra de Deus, às vezes o celular toca. Irmãos, eu estou com Deus, a maior autoridade nos céus e na terra. E às vezes um telefonema tira você da presença de Deus, desvirtua você daquilo que você está fazendo. Então, temos que ter muito cuidado. E nós ali na igreja, nossa igreja, por exemplo, nós temos dado exemplos. Nós nunca, você me viu eu atender telefone no púlpito, e nenhum dos obreiros, nunca vi, entendeu? Então, isso é exemplo que nós damos para a igreja, ok? Porque nós estamos ali com o propósito de adorar a Deus. Que tal, Léo? Naquele painel lá, a gente colocasse: guarda o seu celular quando entrar na casa do Senhor, né? Seria uma boa para os visitantes, inclusive, porque eu já vi algumas pessoas na igreja usando o celular. Então, meu irmão, desligue o seu celular, coloque o seu celular stand-by, para que nós possamos apresentar o melhor do nosso culto. O tópico 2, o comentarista diz aqui sobre o centro de oração, e eu vou repetir, porque é bom para a gente dar sequência. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Eu falei que, no nosso culto, nós nos reunimos, o hino 243, abrimos esse culto, né? No nome de Jesus. Nós abrimos esse culto. E adoramos nesse culto a Deus. E o Espírito Santo é que dirige o culto. Por isso que há esse dinamismo e essa flexibilidade e a liberdade de adorar. Então, o Trino, Deus Trino, está presente juntamente conosco e a sua palavra. Quando esses opositores ao pentecostalismo nos tratam de montanista, o que é montanista? Montanista é um senhor, chama de nome montânomo, que no século II, logo depois da Igreja Apostólica, por volta do ano 150, por aí, ele disse desse detentor exclusivo do Paracleto, do Espírito Santo, ok? Detentor do Espírito Santo, e só ele e aqueles seus seguidores eram porta-vozes exclusivos do Espírito Santo. Então, por ele dar mais ênfase ao Espírito Santo, os nossos opositores também dizem que nós somos semelhantes ao montanismo, ok? Só para título de esclarecimento. A declaração de fé das Assembleias de Deus, dita pelo pastor Ivanildo, é uma declaração
são escritos declarando aquilo que nós assembleamos acreditamos, ok? Então, existe um manual e todas elas fundamentadas na palavra do Senhor. Por último, o tópico 3, sobre as reuniões de adoração em nossas igrejas, são diversificadas, como bem disse, bem colocada pelo pastor Ivanildo, elas são praticamente temáticas quanto o direcionamento, né? Quanto ao direcionamento, culto dos jovens, das senhoras, EBD, né? São temáticas nesse aspecto. Agora, o centro da adoração sempre foi Deus, como ele disse no início, que era teocrático, ok? E eu gostaria de pontuar aqui sobre o culto, né, dos jovens. Por que existem esses cultos temáticos? É justamente porque a necessidade e a linguagem de se falar aquele tipo de público. Assim como as crianças, quando a irmã Eliane leva as crianças para lá, o que ela tem que provavelmente ela ensina? É o quê? Quando você entrar na casa do Senhor, não é para ficar conversando, é para adorar a Deus, ensinar as crianças, quando chegar no culto, dobrar o joelho e orar. No culto passado, o outro anterior, eu achei interessante. A filha da irmã Rosélia, quando entrou, que estava com aquele grupo de crianças, quando eles entraram, ela dobrou o joelho e foi orar. Ela estava orando. E ela pegou as crianças que estavam em volta dela, sentaram. Ela pegou todas as crianças e fez com que eles ajoelhassem para orarem. Então, esses cultos específicos, temáticos, dirigidos a um público, ele tem esse objetivo também de doutrinar esse público. Foi o caso dessas crianças, ok? Então, queridos irmãos, nós, nesta manhã, assistimos, né, ouvimos como cultuar a Deus com liberdade e reverência. Que nós possamos, sim, ter liberdade no espírito e não na liberdade da carne. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia. E a paz do Senhor a todos e um grande culto que nós faremos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Léo. Glórias a Deus. Nós é que agradecemos mais uma vez, pastor. Obrigado aí por mais esse complemento aí, né, que possamos cada vez mais aprender com a palavra de Deus e não só aprender, mas ser praticante, né? Aprender de verdade, né? Não é só ouvir, é aprender e praticar, né? Pela glória do Senhor. Nós faremos sim um cartaz, em nome de Jesus. Glória a Deus. À noite, né, teremos culto de missões às 19 horas, presencial na igreja. Então, os irmãos, seja um missionário, convide alguém para participar. Estaremos tomando todas as providências necessárias em relação, né, à higienização e o distanciamento, né, para que não haja nenhum outro tipo de problema. Nosso Deus é o Deus que nos guarda, mas nós somos sempre prudentes, né, para a obra do Senhor. Glória a Deus. Pedidos de oração por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão enfermos, continuar orando aí pelo Rodrigo, filho do presbítero Euler, da irmã Adriana, por todos aqueles que estão enfermos, né, que perderam um parente, um ente querido, estaremos orando por todos esses pedidos. Lembrando aos irmãos também da campanha do quilo, não se esqueçam, sempre que puderem, leve o seu quilo para a igreja, para que haja mantimentos lá na casa do Senhor, para que possamos ajudar também a outras famílias que necessitam. Amém? Glória a Deus. Peço ao irmão Carlos Jean que faça a oração, né, por esses pedidos, e encerrando. Glória a Deus. Aleluias. Paz do Senhor para os irmãos. Amém.
Oremos, soberano Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da Tua presença. Te louvo, te glorifico por esta manhã, Senhor. Nós temos aprendido, Senhor, de manhã, nos domingos, a respeito da Tua palavra, Senhor. Tu usaste, Senhor, Teu servo nesta manhã para ensinar melhor, Senhor, a Tua palavra. Obrigado, Pai, por este dia, por estes louvores, Senhor, por esta oração entoados a Ti. Obrigado pelo pastor Evanildo, Senhor. O Senhor enviou o Teu servo, Pai, para trazer essa palavra maravilhosa, para ensinar melhor, Senhor, aos nossos corações, a cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Coloque em Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai. Restaura a saúde plena dos Teus servos. Dá, Senhor, a saúde a cada um deles. Leva a cura, Senhor, àqueles que necessitam, Senhor. Aqueles que estão em frente deste trabalho, Senhor. Que estão trabalhando diretamente, Senhor, com os enfermos, Pai. Livra, Senhor, a cada um deles desta doença, Senhor. De qualquer que seja a doença, Pai. Livra cada um deles. Em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmão Carlos Jean. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Irmão, só um minutinho a mais. Só reforçando o que o irmão Léo disse aí, eu tomei conhecimento essa semana que ali nas imediações da igreja que era do pastor Gerson, foi fechada uma igreja, ok? A GFI esteve lá, fechou, justamente por não obedecer esses requisitos básicos para o funcionamento da igreja. Então, eu gostaria, a nossa igreja, só lembrando, só sei que nós temos mantido esse padrão e que continuamos melhorando a cada dia. Eu peço até ao Léo, se não tiver máscara, que compramos máscara, às vezes pode ter um visitante que a gente possa, né, ceder. E vamos manter o distanciamento e o uso utilizando a máscara para que nós não tenhamos contratempo contra aquele que a saúde exige para com todos nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém, a paz do Senhor. Amém. 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 A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.